Senadores, senadoras, mais uma vez o Brasil e a Amazônia, para aqueles que estão nos assistindo nas galerias e pela TV Senado, mais uma vez nós verificamos uma campanha patrocinada pela Folha de São Paulo, feita pela Folha de São Paulo, mas comandada, paga por uma ONG chamada Rainforest Investigation Network. Aí você vai ver, meu querido amigo Girão, e nosso vizinho de estado, Rondônia, Marcos Rogério, de onde é essa entidade? Aí alguém pensa assim, deve ser uma entidade sem fins lucrativos, uma ONG. Não, não é. Ela é mais uma ONG financiada pela Noruega, um país que vive da exploração de petróleo e gás, mas que se acha no direito de interferir na Amazônia brasileira. E a matéria, diz que aqui serão várias matérias, a primeira delas mostra a devastação na Amazônia. É interessante porque o bioma amazônico tem 86% preservado, portanto não sei de onde que essa ONG está vendo devastação. Devastação talvez ocorra na Noruega, que como eu acabei de dizer, é um país milionário, mas que vive da exploração de petróleo e gás. E, aliás, diga-se de passagem, a Noruega é o primeiro país do mundo a autorizar a prospecção de minério no fundo do oceano. Então, essa entidade, financiada pela Noruega, faz uma parceria com a Folha de São Paulo, a esquerda, a Folha de São Paulo, para mostrar os danos ambientais na Amazônia. Pior que não é na Europa, né? Pior que não é na China, que joga 1/3 do CO2 no planeta, não são os Estados Unidos que são em segundo lugar, não é a Europa Ocidental que está em terceiro lugar, não, é o Brasil, que é um dos países que menos joga CO2 no planeta. E aí, o que eles mostram? Lá no Acre, tentou-se fazer uma estrada, ligando Porto Walter, que é um dos 4 municípios isolados do meu estado, fica na beira do rio Juruá. Então, o prefeito Zezinho Barbari, à época prefeito, hoje deputado federal, vendo o sofrimento do pessoal, dos moradores de Porto Walter, fez um ramal, ligando Porto Walter a Cruzeiro do Sul. Há poucos dias, a mercadoria para chegar em Porto Walter ou Taumaturgo, que fica mais acima, levavam dias de viagem. Eu estive em todos eles, eu fui a Porto Walter, Taumaturgo, Santa Rosa, Jordão. Tem lugares naquela região que uma botija de gás custa R$300, que a gasolina custa 13 na beira do rio. Isso lá para dentro são R$15. Já disse aqui, mas tem que repetir, porque eles ficam nessa ladainha o tempo inteiro. Nessa região, aonde o ex-prefeito Zezinho Barbari fez esse ramal, um pacote de arroz, 1 quilo de arroz, chega a R$10, o de feijão chega a 18. Mas isso, o isolamento, que causa problema gravíssimo na saúde, alguém que está nos assistindo, faz ideia de como é que se leva saúde pública no município isolado da Amazônia, que não tem estrada, que o rio seca. Alguém que está me assistindo, faz ideia de como é que se leva educação pública, merenda, professor. As crianças andam horas e horas, às vezes mais de meio-dia, a pé, no meio da floresta amazônica, para chegar num posto de saúde, para chegar numa escola. Município como Taumaturgo, que o aeroporto fica de um lado do rio, o centro da cidade fica do outro lado, um barranco terrível, não tem uma passarela. Pessoas acometidas de graves doenças têm que sair de Cruzeiro do Sul, de Taumaturgo para ir Cruzeiro do Sul, Rio Branco, enfrentar um barranco de rio onde já caíram, onde até morreram pessoas. Mas isso para a Folha de São Paulo, vendida para o capital externo, que não interessa nada ao Brasil, isso para a Folha não interessa. Mas enquanto eu tiver voz aqui, eu vou continuar, meu vizinho, denunciando essa intromissão vergonhosa. Eu já disse várias vezes, quando o assunto é Amazônia, eu tenho vergonha de ser brasileiro, porque nem Cuba, uma ditadura há mais de 70 anos, ninguém conseguiu interferir. Venezuela, uma ditadura, uma narcoditadura,
E continuam mandando. Agora, no Brasil, e particularmente, todo mundo manda, menos o nosso país. E aí, uma ONG, sempre assim, uma ONG bancada com recursos da Noruega, que banca o Fundo da Amazônia também, está fazendo uma série de matérias. E aí, claro, qual é o efeito disso aqui? O efeito disso aqui é que essa mídia paga, divulga que uma estrada na Amazônia pode afetar a floresta, e sempre o ser humano está fora da conta. E aí, como consequência, aumentam as nossas dificuldades no Acre e na Amazônia para fazer uma estrada, para fazer uma ponte, para utilizar recursos naturais e nos mantém na miséria. Enquanto isso, e aí ninguém está preocupado com o que eu vou dizer aqui agora, 40% da população da Amazônia tem insegurança alimentar, mas isso não preocupa essa turma, isso não preocupa. Das 10 cidades mais violentas do Brasil, um bocado delas estão na Bahia, governada há 20 e tantos anos pelo PT, e outro tanto está na Amazônia. Aonde hoje o narcotráfico em várias cidades empregam mais pessoas do que a própria prefeitura. Aliás, isso ninguém quer saber. Que é a região mais pobre do Brasil, que não tem água, que não tem esgoto, isso não interessa para a Noruega, para essa ONG. Aliás, eu dizia ali para o nosso querido Girão, que o único estado do norte do Brasil que tem mais carteira assinada do que Bolsa Família é Rondônia. E eu dizia ao colega que nos antecedeu, que foi deputado federal, nós somos deputados juntos, governou Rondônia, agora há pouco nos falava aqui, o ex-governador de Rondônia, meu Deus do céu, perdão, senador Confúcio, quem fui deputado federal lá atrás, e uma vez, ele dizendo aqui, colega Marcos, dos efeitos econômicos do estado de Rondônia, e ligando isso à criação de reserva estadual. Eu peguei a palavra, isso em 2019, eu pedi a ele uma parte, ele me concedeu, com toda a educação, e disse a ele que Rondônia tinha dados econômicos positivos com relação ao resto do norte do Brasil, mas não é porque tinha criado mais reservas estaduais, não, florestas estaduais, é porque Rondônia abriu quase 1/3 do seu território, é rica na produção de grãos, na produção de peixe, a iniciativa privada fez um porto em Porto Velho, aliás, na BR-364, a pujança da economia de Rondônia é tão grande que o setor privado quer pegar a BR-364 em qual trecho? No meu estado, não. No meu estado ela não quer pegar, porque não tem renda, mas quer pegar no estado de Rondônia. Então, o único estado do norte do Brasil que tem mais carteira assinada é Rondônia, porque abriu o agronegócio. Enquanto isso, essas entidades internacionais querem que nós, o resto da Amazônia, nos mantenhamos na miséria. Portanto, eu quero aqui me solidarizar com o deputado federal Zezinho Barbari, com quem eu nem tenho essas relações todas, mas ele aparece na matéria, e eu quero dizer ao Brasil, ele tentou tirar o município dele do isolamento, o isolamento que prejudica a saúde das pessoas, o isolamento que prejudica a educação das pessoas, o isolamento que mata, o isolamento que faz a mercadoria chegar a um preço absurdo, mas isso não interessa a Noruega, não interessa a Folha de São Paulo, não interessa aqueles que tomaram a soberania da Amazônia, que hoje não pertence mais ao Brasil. O outro tópico, ditadura na Venezuela, silêncio de Lula e a farsa da narrativa democrática. Senhor presidente, colegas, a Maria Corina Machado, que havia disputado a eleição, tentou disputar a eleição, foi cassada, parecido com o Brasil, né? Porque o que não querem com o presidente Bolsonaro é que ele é um estorvo ao sistema. Agora nós, na CPMI, a gente vê mais uma vez como ele está pagando claramente, porque se colocou contra o sistema. Ele se colocou contra a corrupção nas empresas estatais, tanto que não teve nenhum escândalo no governo dele, ao contrário, as empresas estatais passaram a dar lucro. No INSS a história é a mesma. Foram 4 anos o presidente segurando uma tampa numa panela de pressão, ao tirar essa tampa, que foi tiraram a nossa eleição em 2022, explodiu o esquema de corrupção, que é o mesmo. Então, aquele
que se colocou contra o sistema está preso. O objetivo, tirar do páreo eleitoral, assim como fizeram com a Maria Corina Machado, que mesmo assim coordenou a campanha de um outro candidato, e que o mundo inteiro sabe que esse candidato ganhou as eleições na Venezuela, e a ditadura venezuelana, que domina completamente, aqui está quase, mas que lá está 100%, acabou anulando todas as provas, passando por cima de todas as provas. Pois bem, agora ela é agraciada com razão, com merecimento, com o Nobel da Paz. Ela foi agraciada com o Nobel da Paz. Que vergonha, né? Um governo brasileiro que se diz democrático, que não é, porque falar que a esquerda é democrática é uma contradição total, não faz uma nota. Onde é que estão os movimentos feministas ligados à esquerda, que não emitem uma nota, que não dão um cumprimento a essa mulher que é perseguida e que agora, através do prêmio Nobel da Paz que ela mereceu ganhar, o mundo inteiro está sabendo da ditadura que ela enfrenta. Essa ditadura que é amiga do presidente Lula, do PT e dos seus asseclas. Silêncio cúmplice de feministas ligadas ao governo, como a gente diz, é ensurdecedor. A amizade explícita de Lula e aliados ao regime ditatorial venezuelano os faz ficarem calados, como estão calados agora. E aí, o outro tópico. Alguém lembra de um sujeito candidato pela sétima, oitava vez, mas candidato recente nas eleições, dizer que ia resolver o problema da guerra na Ucrânia tomando cerveja? O atual presidente disse isso, não foi? E ainda emendou que se uma cerveja não fosse suficiente, na segunda ou na terceira, ele resolvia. Ele é um falastrão. Não resolveu nada e, ao contrário, se aliou ao eixo dos países do mal, inclusive aqueles que invadiram a Ucrânia. Agora, Donald Trump, presidente norte-americano, é saudado na única democracia no Oriente Médio. Eu acho sempre interessante quando a gente fala disso. É uma contradição, a esquerda é uma doença mental mesmo, né? É interessante, rapaz. Eles dizem que defendem a turma do LGBTQIA+. Mas vai fazer passeata LGBTQIA+, no Irã, para ver se aceita? Vai criticar o Alcorão no Irã, ver se eles aceitam? São mortos se tentarem fazer isso. Qual é o único lugar no Oriente Médio que as pessoas têm o direito de manifestar a sua opção política, religiosa, sexual? É em Israel. E aí, aqueles que namoram, que têm simpatia escancarada com o Hamas, acabaram de perder uma oportunidade de se recompor com o que há de melhor no mundo. Donald Trump mostra que o que era necessário para sufocar o Hamas, para trabalhar contra esse grupo terrorista, é peso, é força, é decisão, não é discurso de meio termo ou de cumplicidade com o Hamas. Então, aquele que dizia que resolveria o problema das guerras, né, notadamente da Ucrânia, tomando cerveja, o Lula, ficou, na verdade, fez a opção, na verdade, pela Palestina e por encobrir o que o grupo Hamas fazia e faz como um grupo terrorista. Portanto, está pacificado aquela região, o anúncio da pacificação, e tem mais do que qualquer outro ator, o Donald Trump como ator fundamental e principal. Por isso foi aplaudido em pé no parlamento Israel. E agora, claro que com certeza, com esse fôlego, ganhou mais força ainda para agora sim atuar e fazer chegar a paz na guerra contra a Ucrânia. Pois bem, senhor presidente, eu disse ao nosso querido amigo Girão, e quero terminar, Marcos, agradecendo mais uma vez ao Girão. Senador Girão é um colega acima da média. Eu agradeço muito. Hoje eu vou daqui a pouco fazer parte de novo da CPMI. Eu vou, do jeito que a esquerda ela é bem disciplinada, eu também procuro ser. Então, qual é o papel que a esquerda estabeleceu depois de várias reuniões para decidir, como fez no seu Politburo, né, como ensinou Lenin, disciplinadamente, criou um partido de esquerda que é o Exército, tem hierarquia, tem disciplina. Então, eles disciplinadamente tomaram uma decisão. Vamos para a CPI, tentar a todo custo dizer que o culpado é o Bolsonaro. Na verdade, Girão, eles sabem, Marcos, que não vão conseguir,
tirar 100% do presidente Lula, do governo do Lula, deles, para passar para o Bolsonaro. Mas na cabeça doentia da esquerda, eles pensam o seguinte: se nós embaralharmos 10% a 15% da opinião pública, para eles já é uma vitória, já que não conseguiram evitar a CPMI. Ela foi criada e depois queriam controlar e também não conseguiram. Em segundo lugar, eles tentam dizer que essa CPMI, esse escândalo do roubo dos mais vulneráveis, do Brasil, dos aposentados do INSS, seria um caso à parte. E o meu papel, disciplinadamente, não sei se vou ter essa competência, mas o meu papel, disciplinadamente, com outros colegas, é mostrar, presidente Marcos, que não, isso não é um roubo isolado, isso é um modelo da esquerda de chegar ao poder e de se perpetuar no poder. Daqui a pouco, na CPMI, vou mostrar um vídeo que identifica exatamente o que queriam com o mensalão: se perpetuar no poder, corromper parlamentares com a verba mensal, corromper os partidos políticos aliados, com qual objetivo? Manter-se no poder, aprovar a sua agenda. Depois veio o quê? Veio o Petrolão. Lotearam entre os seus aliados, entre os membros do seu partido, aliás, tudo que é presidente do PT, tesoureiro do PT, se eu não me engano, todos naquela época foram condenados, mas já estão todos soltos, né? Quem está preso é o Bolsonaro, que não tirou isso aqui de ninguém e está preso. Pois bem, o que era o Petrolão? Também uma outra forma do mesmo grupo, da esquerda, de, através da locupletação dos espaços federais, das estatais, se locupletar para manter o projeto de poder. É lá que o Palocci diz que, entre outros depósitos, tinha 300 milhões de reais para o Lula, para os futuros outros pleitos eleitorais. Perpetuação no poder. Portanto, o que é o assalto aos idosos do INSS? É mais do mesmo. É a esquerda que, em nome do seu projeto, em nome da sua teoria, em nome da sua ideologia, dessa utopia, não mede consequências. Tudo no meio do caminho vale a pena, inclusive saquear os idosos do INSS. E aí eu termino dizendo uma coisa que o nosso querido Rogério Marinho mencionava, né? Para mim é um contra-argumento fatal, fulminante, quando tentam dizer que foi o Bolsonaro. Isso é interessante. Quer dizer que o Bolsonaro iria criar um esquema para beneficiar entidades, todas elas ligadas à esquerda, ligada à CUT, ligada à força sindical, ligada ao irmão do presidente Lula, só na cabeça de quem é doente. Portanto, eu que agradeço, parabenizo ao presidente, meu querido amigo e vizinho, quem sabe futuro governador do estado de Rondônia. Pelo menos a minha torcida você tem. Gostaria de vê-lo aqui de novo no Senado, mas acho que Rondônia precisa de você como governador. Para terminar, daqui a pouco eu vou abrir esse diálogo, essa exposição na CPMI, dizendo, amigo Girão, para a turma da esquerda, se calma, não vai doer muito. Serão só 10 minutos. Um abraço, fiquem com Deus.